Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso básico de Vim, o editor de textos que funciona pelo terminal do Shell. Hoje a gente vai aprender alguns comandos bastante interessantes do Vim para dividir a tela do terminal em dois e para que eu possa visualizar dois textos ou dois arquivos aqui abertos no meu editor de textos Vim. Okay? A gente também vai aprender a como executar alguns comandos do Shell aqui pelo Vim, sem precisar ter que sair do Vim e acessar um terminal. Ok? Então, para começar, eu abri aqui um texto qualquer, do Vim que a gente está utilizando dessas aulas. E agora eu vou aprender como eu posso dividir a tela em dois e abrir dois arquivos de texto aqui no Vim. Ok? Primeiramente, eu vou sair aqui do Vim, só para mostrar a pasta atual. Vou dar o comando ls. Eu tenho dois arquivos. O arquivo estudo.txt, que era o que a gente estava visualizando, e exemplo.c. Ok? E aí o que a gente vai aprender é justamente abrir o nosso estudo.txt de um lado e o exemplo.c do outro. Ok? Então, vamos lá. Primeiramente, eu escrevo vim, ou vi, e aí eu vou abrir o nosso estudo.txt desse lado aqui. Se eu quiser dividir a tela do Vim em dois, basta utilizar o comando Ctrl+W, V. Aí ele vai dividir para mim a tela em dois na vertical. Ok? Se eu quiser me mover para a tela da direita, vocês observam que está aqui o meu cursor na tela da esquerda. Eu aperto Ctrl+W, W. E aí me movi aqui para a tela da direita. Se eu apertar Ctrl+W, W, me movi para a tela da esquerda. Ok? Porém, vocês devem estar observando que de um lado eu tenho o texto estudo.txt e do outro eu também tenho o estudo.txt. Ok? O que eu quero na prática é que esse texto da direita seja o nosso arquivo exemplo.c. Então eu aperto Ctrl+W, W, ESC Shift 2 pontos, vai aparecer aqui o meu 2 pontos aqui abaixo, eu coloco E, espaço, o nome do arquivo que eu quero abrir. No caso eu quero exemplo.c. Aperto Enter e aqui do lado direito apareceu para mim o meu arquivo exemplo.c. É um exemplo qualquer de arquivo do C que a gente estava utilizando para testar os comandos de edição do Vim. Ok? E agora, se eu quiser dividir a tela na horizontal, como é que eu posso fazer isso aqui no Vim? Basta utilizar Ctrl+W, S. Ctrl+W, S divide a tela atual na horizontal. Ok? E para mover, eu posso utilizar o mesmo comando, Ctrl+W, W. Me mover aqui para essa tela aqui abaixo. Para me mover para a próxima tela, Ctrl+W, W de novo. Me mover para a tela da esquerda. Vou dividir essa tela aqui também em dois, com Ctrl+W, S. Ok? E aí, se eu quiser me mover entre as telas, utilizo Ctrl+W, W. Ctrl+W, W. Eu vou me movendo entre as telas abertas aqui no Vim. Aí vocês devem estar se perguntando, bom, Rodolfo, como é que eu faço para fechar alguma dessas telas? Para isso, basta utilizar ESC Shift 2 pontos, Q. E aí você fecha a tela atual. Ok? As outras telas vão permanecer. E se eu quiser, por exemplo, fechar todas as telas de uma única vez, ou salvar todos os arquivos de uma única vez e sair, basta utilizar ESC Shift 2 pontos, eu coloco Q, ok? E aí depois do Q eu coloco A. Então, QA é para sair de todos os arquivos. Ao apertar Enter, eu saí de todos e encerrei o Vim. Ok? Agora vamos voltar lá para o terminal do Vim e aprender a executar um terminal dentro do próprio Vim. Para isso eu vou abrir um arquivo de texto, o nosso estudo.txt. Está aqui o nosso arquivo de texto. E agora o que a gente vai aprender é abrir um terminal no próprio Vim. Isso é muito útil, por exemplo, quando a gente está editando o arquivo em C, quer fazer alguns testes, rodar um makefile, por exemplo. Então a gente já pode rodar ele diretamente no Vim, sem precisar ir para um terminal. Primeiramente, eu vou utilizar ESC Shift 2 pontos, term. Esse comando vai fazer com que o Vim abra um terminal aqui na horizontal. Ao apertar Enter, ele abriu para mim um terminal aqui em cima. Aqui abaixo continua o meu texto. Eu posso utilizar Ctrl+W, W para me mover para o texto e Ctrl+W, W para me mover de volta para o terminal. E aqui eu posso executar os comandos do terminal do Shell, por exemplo, ls, pwd, enfim, qualquer comando do Shell que eu queira executar. Se eu quiser encerrar esse terminal,
basta utilizar o comando exit. Aperto Enter, encerrei aquele terminal do shell, ok? Aí agora, vocês devem estar se perguntando, bom Rodolfo, mas se eu não quiser que o terminal seja aberto na horizontal, eu quiser um terminal na vertical para mim, para facilitar a visualização tanto do texto quanto do terminal. Isso é simples também de fazer. Basta utilizar ESC Shift vertical, term, ok? Eu aperto Enter, o Vim vai abrir um terminal na vertical aqui para vocês. E aí vocês podem utilizar os comandos do shell, ls, pwd, enfim, qualquer comando do shell que vocês queiram executar, ok? E para encerrar, basta utilizar, né, o nosso comando exit. Para se mover também entre o terminal e o texto, Ctrl+W, Ctrl+W. Vou encerrar esse terminal aqui com exit e voltar para o texto, ok? Outra forma, que aí é a forma mais comum da gente executar os comandos do shell de maneira mais fácil, é, ao invés de abrir um terminal, executar eles diretamente aqui pelo modo de comandos do Vim. Para isso a gente utiliza ESC Shift coloca o ponto de exclamação, dá um espaço, e aí a gente vai colocar o comando do shell que a gente deseja executar. Por exemplo, o comando ls. Vou apertar Enter aqui. Ele abriu aqui o terminal, né, onde eu estava, onde eu iniciei, né, o nosso Vim. Executou o comando e me pediu para eu apertar Enter para voltar para o Vim. Está aqui o comando, né, ele listou para mim aqui com o comando ls o conteúdo dessa pasta e pediu para eu apertar Enter. Vou apertar Enter, voltei para o texto. Vou rodar aqui um outro comando, ESC Shift ponto de exclamação, espaço, comando pwd. Ao apertar Enter aqui, ele executou para mim o comando pwd. Ok? E aí me pediu para apertar Enter para voltar para o texto. Aperto Enter, voltei para lá. E para finalizar a aula de hoje, vou aqui no final, né, do texto com o Shift G e depois aperto Enter. Vou colocar aqui mais uma linha. Nessa linha, a gente vai pegar aquela saída do comando ls, ou seja, a saída de um comando do shell, e já direcionar para o Vim. Como é que a gente pode fazer isso? Com ESC Shift R, o ponto de exclamação, e aí eu vou colocar o meu comando do shell. O comando que eu quero que a saída apareça aqui, por exemplo, é o comando pwd. Eu quero colocar nesse arquivo, né, o diretório atual. Então, eu aperto Enter, e aí a saída do comando pwd foi inserida aqui na linha. Eu estou em /home, Rodolfo, Documents, GitHub, Geofisicando, Repositórios, Vim. Essa saída apareceu aqui para mim. Eu poderia também dar a saída do comando ls direcionada aqui para o meu arquivo de texto, com ESC Shift R, ponto de exclamação, ls. Ao apertar Enter, ele exibiu o conteúdo do diretório atual, do ls, que deveria ser impresso no terminal, ele já colocou diretamente aqui para mim no Vim. Ok? Isso é bastante útil quando a gente precisa de alguma informação que é obtida através de um comando no shell para adicionar aqui no nosso texto. Ok? Então a aula de hoje está bem complexa, tem vários comandos. Eu sugiro que vocês pratiquem esses comandos na máquina de vocês, né, e verifiquem como é que eles funcionam, né, e se eles facilitam ou não a produtividade de vocês em utilizar o Vim. Ok? Qualquer dúvida deixe nos comentários e que eu responda assim que possível. Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada no nosso Apoia-se.